Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia, enfim. Independente do horário que vocês estiverem assistindo. Mais um vídeo do R-City no ar. E hoje, falando um pouquinho do herói da Libertadores de 2023 pelo Fluminense. É um dos heróis, tá? Porque não podemos ser injustos, mas o John Kennedy ele foi peça essencial para esse título inédito de Libertadores do tricolor das Laranjeiras. Antes de mais nada, obrigado aí pela audiência, se inscreva no canal, tá bom? Se você não for inscrito, curta o conteúdo e fortaleça o trabalho desse humilde canal de YouTube. Antes de falar sobre o conteúdo de hoje, temos os nossos parceiros, nossos patrocinadores, e o primeiro é um novo patrocinador que está na Black Friday e com grandes promoções. Tá até aqui, ó, Stanley. Todo mundo conhece, né? Os famosos copos Stanley estão com promoção de 50% na Black Friday. Nos próximos 10 dias aí, uma grande promoção está aí na tela de vocês. Os copos que estão em promoção, aqueles copos bem conhecidos, vão passando aqui, ó. Essa mug térmica de 199 por 99, o copo térmico de cerveja 82,50, a garrafa térmica por R$150, e além disso, pode ser parcelado em até 9 vezes sem juros no cartão. É uma ótima dica de presente, um copo de muita qualidade. Quem conhece minimamente aí desses copos para drinks sabe o tamanho e a qualidade da Stanley. Imperdível, Black Friday, 50% de desconto, clicando no link que está aqui na descrição, tá bom? Não dá para perder esta baita oportunidade. Outro parceiro é a Fute Fanatics. Fute Fanatics é um site de artigos esportivos. Além disso, a Fute Fanatics ela tem roupas casuais, tem tênis esportivos, né, chuteiras, tênis para corrida, enfim, uma infinidade de produtos na Fute Fanatics. O link também está na descrição. Você que está acompanhando e é torcedor tricolor ou torce para outro time, com certeza tem a camisa do seu time com ótimos preços, desconto para quem puder pagar à vista, parcelas também ali que deixam o valor ali mensal bem baratinho. Então é uma oportunidade também, assim como a Stanley, a Fute Fanatics é uma baita de uma opção para você se presentear ou presentear alguém que você ama, tá bom? O link também está na descrição. Clicando no link tem ótimos descontos, tá bom? Não perca a oportunidade. Agora sim, finalmente, vamos falar de John Kennedy Batista de Souza. Nome de presidente, mas não é, atacante do Fluminense. Nascido em 13 de maio, nascido em 18 de maio, aliás, de 2000. Opa, tá errado aqui, hein? Pô, quem me ajudou aqui não foi muito legal, não. Ele nasceu em 18 de maio de 2002. 18 de maio de 2002 é o nascimento de John Kennedy, né, um dos principais nomes aí da Libertadores do Tricolor. Tem 21 anos de idade apenas, foi o nome do título da Libertadores, principalmente junto com o Germancano, e ele foi o grande talismã nas últimas partidas aí do maior título da história do Fluminense. O John Kennedy ele estreou no Flu em 2020, e antes disso ele atuou nas categorias de base do América Mineiro, do Cruzeiro, e ele chegou no Fluminense, né, na base lá de Xerém, no Sub-17. O primeiro gol dele como profissional saiu no dia 20 de janeiro de 2021. Ele marcou contra o Coritiba em um empate por 3-3. Tá aí, ó, na próxima foto, esse momento foi o gol do John Kennedy o primeiro gol como profissional do Fluminense. E na temporada de 2020, a primeira temporada dele
como profissional, ele jogou 7 partidas apenas e marcou 2 gols, né? Início ali de carreira, vai entrando aos pouquinhos, tem que ser mais experimentado, mas já marcou 2 gols. Lembrando que a temporada foi de 2020, mas ela acabou em 2021 por conta da pandemia. Já em 2021 ele jogou 22 partidas e marcou 4 gols. Marcou um pouquinho mais de gols, teve mais oportunidades, então já foi ganhando mais rodagem. E em 2022 ele jogou apenas 8 partidas e não marcou nenhum gol. Mas teve alguns percalços aí até chegar à glória eterna. O John Kennedy ele passou por algumas situações turbulentas no Fluminense. Um desses percalços foi em janeiro de 2022. Recordam, né? Em 2022 ele jogou 8 jogos apenas. Por que que ele jogou apenas 8 jogos, não marcou nenhum gol? Ele teve uma lesão durante a pré-temporada no quinto metatarso. Aquela famosa lesão do Neymar, né? Que ele teve no PSG. Mas ele não foi na pré-temporada exatamente. Foi disputando uma pelada com os amigos. O John Kennedy ele acabou sofrendo essa lesão. Então, já foi a primeira turbulência com o Fluminense. Obviamente, a diretoria, ninguém gostou do que aconteceu, porque um jogador profissional, é, eu acho que isso fica, tá até em contrato, que ele não pode disputar peladas, campeonatos de várzeas e afins, e ele acabou se lesionando em uma dessas peladinhas aí de fim de ano e acabou prejudicando o Fluminense por alguns meses. Tá aí ele se preparando para voltar já na reta final aí do seu tratamento do quinto metatarso, que é uma lesão bem chata de ser curada, né? E o Diniz, quando ele chegou no Fluminense, o Fernando Diniz está 1 ano e meio no tricolor, ele sempre deixou claro que ele queria recuperar o John Kennedy, que era considerado um jogador indisciplinado, um menino rebelde. Então, ele falou que para ele o John Kennedy nunca foi um valor perdido, e ele fala isso há muito tempo mesmo. Isso aí o Fernando Diniz ele tem todos os méritos, porque ele acreditou no profissional, ele acreditou no ser humano e, e conseguiu ali junto com a sua comissão técnica, com os jogadores também do Fluminense, levar o garoto John Kennedy para o seu auge. Mas antes de acontecer tudo isso, ó, quanta coisa, né? Em setembro de 2022, o John Kennedy acabou sendo afastado do elenco profissional. Por quê? Ele ficou insatisfeito por não atuar com o elenco profissional, por não ser relacionado para as partidas, e ele acabou sendo afastado do elenco por indisciplina. Ele estava faltando nos treinamentos, estava se atrasando, então, perdão, então ele acabou sendo afastado por conta dessa falta de comprometimento. Então ele desceu, ele voltou para treinar com os atletas da base, para um jogador que já está entre os profissionais. Isso acaba sendo o fim, né, para ele. E no fim do ano, o Fluminense ele acabou negociando por empréstimo o John Kennedy com a Ferroviária, equipe aqui do interior de São Paulo que disputa o Campeonato Paulista, disputa a Série A. E na Ferroviária foi um grande divisor de águas para o John Kennedy. Ele disputou o Paulistão, a diretoria do Fluminense achou que essa mudança seria importante para o John Kennedy, para ele se afastar um pouquinho do Rio de Janeiro, para ele se afastar um pouquinho da sua zona de conforto e mudar ali a rotina, poderia trazer um amadurecimento e que essa maturidade viria de uma maneira mais rápida. E deu certo. Dentro de campo ele se destacou bastante pela Ferroviária, 11 partidas no Campeonato Paulista, ele marcou 6 gols e marcou inclusive contra o Santos, né? Um dos gigantes aí do futebol nacional, tá ele comemorando o gol contra o Santos. E a Ferroviária não fez uma boa campanha, mas o John Kennedy ele foi um dos principais destaques não só da equipe, ele foi um dos principais destaques do Paulistão. Então, obviamente, acabou o Paulistão, ele voltou para o Fluminense e voltou gerando interesses de equipes dos Estados Unidos. Mas o Fluminense ele optou por não liberar. Para mim, também uma jogada ousada do Fluminense, porque
era um garoto considerado problemático. Era um jovem rebelde, um jovem indisciplinado. O Fluminense ele poderia vender, passar o problema, entre aspas, para frente. Mas a diretoria, o Fernando Diniz, novamente preferiu acreditar no profissional, no homem, né, no atleta John Kennedy. E hoje todos nós sabemos o quanto isso deu certo, né? E depois desse voto de confiança e o retorno dele, né, o garoto de Xerém, ele tinha uma dívida para pagar com o Fluminense, né? Não vamos negar, uma dívida ali, obviamente, moral, porque o Fluminense acreditou nele, o Fluminense deu apoio, emprestou para uma equipe menor no cenário nacional, mas uma equipe que deu todas as condições para ele trabalhar no Campeonato Paulista, se destacar. Então, quando ele voltou para o Fluminense, em apenas alguns meses, 3, 4 meses na Ferroviária, ele voltou outra pessoa, voltou um cara mais maduro. A questão da maturidade acabou sendo muito importante para ele nesse período que ele ficou em Araraquara, interior aqui de São Paulo. Tomar uma aguinha. E o John Kennedy, ele ainda chegou a tempo de ser campeão carioca pelo Fluminense. Ele não atuou pelo Fluminense, ele foi relacionado para as partidas decisivas, mas não saiu do banco de reserva, mas está lá, está entre os relacionados. O John Kennedy é campeão carioca também de 2023. E antes de marcar esses gols tão importantes, né, da Libertadores, o John Kennedy ele já havia marcado na temporada atual contra o América Mineiro, contra o Paysandu, contra o Fortaleza e contra o Palmeiras, partidas que foram válidas pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Mas a grande maioria dessas partidas, o John Kennedy ele entrava no segundo tempo, ele era um cara para segundo tempo, era um cara que titularidade poucas vezes aconteceram para o John Kennedy, e quando aconteciam era por questão de lesão de outros jogadores, então eram por outros motivos. O Fernando Diniz optava por ter ele no segundo tempo, e foi um grande talismã, não só na Libertadores, como em outras partidas da temporada. E a estrela do John Kennedy começou a brilhar um pouco mais forte, já estava brilhando, né? Desde quando ele voltou lá da Ferroviária. Era um jogador que tinha um carinho da torcida, a torcida acreditava muito nele, mas começou a se tornar uma realidade nas oitavas de final da Libertadores desse ano. No primeiro jogo das oitavas, ele nem entrou no jogo. O Fernando Diniz nem quis contar com o John Kennedy para jogar lá na partida da Argentina, mas no Rio de Janeiro ele entrou em campo e com 18 minutos apenas dentro de campo, ele marcou um gol e deu uma assistência no 2-0 no Maracanã. Só isso, né? Ele entrou e resolveu o jogo em 18 minutos. Então, John Kennedy, peça importantíssima nas oitavas de final. Já nas quartas de final, ele foi titular nas duas partidas. O Arias não estava em condições de jogo, e ele substituiu o atacante colombiano, também um dos destaques aí nessa temporada. E no Paraguai, partida de volta desse jogo de quartas de final, o Fluminense venceu por 3-1 e um dos gols foi dele. E foi o primeiro gol do jogo. Um gol ali que acaba dando mais tranquilidade, um gol que acalma os ânimos dos outros jogadores. Então, foi um gol muito importante que o John Kennedy marcou nas quartas de final. Já na semifinal, o John Kennedy voltou a ser aquela peça para segundo tempo, voltou a ser o talismã do Fernando Diniz. Ele estava com moral, teve mais minutagem nas quartas de final, muita gente considerava que John Kennedy merecia titularidade, mas não foi o que aconteceu. No jogo de ida, ele foi titular, jogou todo o primeiro tempo, mas o segundo tempo ele já foi substituído. No primeiro jogo, que foi no Rio de Janeiro, esses 45 minutos foi suficiente já para ele dar um passe para o gol do Germancano. E no jogo de volta, ele marcou o gol de empate, o jogo de volta que foi lá no Beira-Rio, o segundo jogo, e ele entrou no início do segundo tempo e marcou o gol aos 36. Partida muito complicada, a final, e esse segundo jogo no Beira-Rio da semifinal
foram as partidas mais complicadas do Fluminense. Então, esse jogo aí, essa partida também foi marcante para o John Kennedy. O John Kennedy foi peça fundamental para o Fluminense chegar na final. E na final, dispensa comentários, né? Todo mundo sabe o que aconteceu no jogo decisivo. John Kennedy entrou aos 35 do segundo tempo, marcou o gol do título aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, levou o segundo amarelo por ir comemorar junto com a torcida, foi expulso, então um carrossel de emoções nessa partida. O John Kennedy ele ficou pouco mais de 22 minutos nessa final de Libertadores, mas foi o suficiente. Está eternizado, está no coração para sempre do torcedor tricolor como autor do gol do título da primeira Libertadores. Teve um grauzinho de inconsequência? Com certeza. Não tenha dúvida que teve um grau ali de inconsequência do John Kennedy. É menino, tem 21 anos apenas, mas poderia custar caro, né? A atitude dele de comemorar com a torcida. Mas no fim das contas deu tudo certo. O final foi muito feliz pro John Kennedy, para a torcida do Fluminense, mas que ele assustou grande parte da torcida, sem dúvida ele assustou. E mostra, né, o resumo de tudo isso, mostra o quanto é importante o treinador acreditar no jogador, o quanto é importante o treinador dar moral para o jogador. O Fernando Diniz, na partida da final, né, a imagem lá da TV pega ele falando: você vai fazer o gol do título, você tá entendendo? Você vai fazer o gol do título. E literalmente o Fernando Diniz ele conseguiu entrar na mente do John Kennedy e conseguiu tornar o John Kennedy o herói, obviamente com a qualidade do jogador, com o talento que ele tem, mas o Fernando Diniz, a comissão técnica, né, parte da diretoria também do Fluminense, conseguiu reverter uma situação totalmente adversa, um jogador indisciplinado, um jogador que em muitos clubes já teria sido dispensado ou teria sido vendido. O Fluminense recebeu propostas do mercado internacional e o Fluminense preferiu segurar o John Kennedy e deu muito resultado, né? Claramente deu muito resultado e confiaram no atleta, confiaram no ser humano e valeu a pena demais. Então esse é o resumão aí do... Opa! Agora eu tô de volta. Esse foi o resumão aí da história do John Kennedy, cria da base tricolor desde o sub-17, começou a atuar na equipe profissional em 2020, retornou para as categorias de base em diversas oportunidades, uma delas por conta de indisciplina essa que a diretoria, por bem, achou melhor emprestá-lo para o futebol paulista, para disputar o Paulista, ganhar uma rodagem, empréstimo que também fez toda a diferença. Então, todos os detalhes nessa história do John Kennedy no Fluminense enriqueceram o jogador, enriqueceram essa história para chegar nesse final mais do que feliz. O John Kennedy, depois da final, jogou como titular nas outras duas partidas, né, contra Flamengo e contra o Internacional, e com certeza ganhou a vaga. Vamos ver no início da próxima temporada, no Mundial de Clubes, que teremos esse ano ainda do Fluminense, se o John Kennedy será titular ou se o Fernando Diniz ainda vai optar por deixar ele como talismã. Vem dando certo, né? O 12º jogador aí vem sendo uma peça importantíssima. Curtiram esse resumão aí do John Kennedy, herói tricolor na Libertadores desse ano? Dá aquele like no conteúdo, se inscreva no canal e fortaleça o projeto, tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo feriado e tamo junto!